maior decepção, o pior anime da temporada, é isso que eu tenho ouvido falar muito sobre este anime aqui que acabou de estrear. Mas por que tanta gente reclamando de um anime que mal lançou um episódio, ainda mais considerando que o material original desse aqui é bastante famoso e a expectativa, em tese, era bem alta? Bora falar sobre uma das estreias da temporada de abril e por que este episódio já tá dando muito o que falar e por que este anime já tem hate, pessoas reclamando, dizendo que é o pior do ano desde antes desse lançamento. Olá! Hoje eu quero comentar sobre The Beginning After the End, mais um anime que vem adaptando uma história sul-coreana, uma história que nasceu numa webtoon, e uma webtoon que fez bastante sucesso. Inclusive, muitas pessoas comparam com o Solo Leveling. Eu acho que não é algo comparável. São histórias de universos diferentes, estilos narrativos distintos, e eu entendo a comparação, já que é uma história sul-coreana com outra, ambas fazendo sucesso, sempre tem aquela vontade do público de vir um novo lançamento para cobrir uma brecha de outro que acabou de sair, já que Solo Leveling terminou agora, recentemente, sua segunda temporada, mas, ainda que haja a comparação, eu acho que podemos deixá-la em linhas gerais. No centro da coisa, é melhor analisar The Beginning After the End apenas por ele mesmo, pelo próprio anime. E com um episódio apenas é difícil a gente falar, mas já vou contextualizar pra vocês que eu não li a webtoon dessa vez, diferente de Solo Leveling, que eu já conheço o material original antes do lançamento. Esse aqui eu resolvi assistir, pelo menos até agora, sem saber o que viria pela frente, até para ter esse fator surpresa. Antigamente eu tinha essa ânsia de ler tudo antes de sair. Hoje eu faço uma mescla. Certos materiais eu quero saber enquanto vai lançando, ou seja, vendo a novidade, e outros, se eu não conhecia antes, eu até vou atrás. The Beginning, por enquanto, eu quero continuar assim. Dito isso, essa é a minha opinião, as primeiras impressões com o primeiro episódio, sem base de comparação. Eu não posso trazer aqui para vocês qualquer tipo de comentário até agora sobre adaptou bem, adaptou mais, acelerou, cortou, fez isso, fez aquilo. A gente pode analisar qualidade narrativa, de animação e de estreia como um todo, sendo um anime como outro qualquer. Se você é leitor e quiser trazer essa comparação pra gente, por favor, eu agradeço muito que você contribua aqui nos comentários, falando se, por essa perspectiva, o anime teve sucesso ou não. Vamos lá! Já abrindo aqui os questionamentos, muitas pessoas falavam mal desse anime, especialmente os leitores da webtoon que já tinham expectativas quanto ao lançamento, desde o anúncio de que o estúdio que traria essa adaptação era um estúdio não conhecido, com um cartel ali de lançamentos que não é interessante, nada surpreendente, muito pelo contrário. O nome é Estúdio A-Cat e a maioria dos animes que foram lançados por lá provavelmente você sequer assistiu, e se assistiu talvez não tenha gostado do material. Os trailers que saíram na internet também não foram muito bons para trazer um fator positivo à expectativa das pessoas. Choveram comentários há muito tempo, mesmo para mim, que não sou leitora, eu vi as pessoas reclamando o quanto o estúdio era ruim, a animação seria aquém do esperado, como uma história que é, de novo, melhor que Solo Leveling, muito boa, ela seria decepcionante por causa da entrega de audiovisual, de adaptação para as telas. Com um episódio, eu não posso dizer que essa impressão foi confirmada, vou ser bem sincera, foi um episódio absolutamente introdutório. Se é um anime que ele quer comprar as pessoas, trazer fãs novatos com apenas um episódio, eu não acredito que ele tenha sido muito bem sucedido. Porque apesar de ser um episódio bom, não vou dizer que é ruim, ele entrega tudo o que se propõe, é uma história bonitinha, tem início, meio e fim, apresenta um pouco do universo, de onde vem o protagonista, ou o que parece ser o protagonista, e o que está acontecendo com ele, não tem nada extremamente surpreendente. Já ouvi dizer que a história daqui pra frente também vai trazer novos panoramas, o que é natural, afinal, temos só um episódio, mas quando a gente fala de uma estreia, de um anime que jamais foi visto, de um anime que o público diz que a história original é inclusive épica, desconheço as páginas, mas talvez um episódio duplo ou algum gancho mais eficiente teria sido melhor para prender as pessoas que já estão lidando com notas na internet baixíssimas, aquele boca a boca que fala mal de The Beginning After the End antes do começo, ou seja, o título fica até curioso, né? O começo depois do fim. É basicamente isso. Aniquilaram o anime antes do lançamento e agora ele tá começando. Mas meio que já acabou. No coração de muitos de vocês, pelo menos. Para contextualizar para pessoas que não conheciam a história original assim como eu. O anime abre com o que é claramente um flashback de um rei, de um reino mais desenvolvido, que parecia ser mais brutal, afinal temos uma cena inclusive em que ele mata brutalmente alguém, que ele segue os seus desejos e assume a sua posição, o seu cargo
cargo, a sua monarquia, através da força, através do merecimento ali realmente na disputa, não simplesmente por uma ordem hierárquica. É claro que não temos tantos detalhes sobre esse flashback, o que fica entendido é que esse rei falece de alguma maneira e ele de repente se vê acordando num corpo de um bebê recém-nascido num universo completamente outro. Um mundo que dessa vez tem características medievais e inclusive cercado de mana, de magia. Ele, um bebê fofinho chamado de Arthur, filho de Alice e Reynolds, um casal fofíssimo também que vive no campo, mas ambos têm mana, têm magia, utilizam ali pro trabalho, e o que a gente vê no primeiro episódio é essa vida campestre. Uma explicação básica do que é o universo, que teoricamente é dividido em 3 grupos diferentes: abaixo do solo, onde vivem os anões, nas florestas, onde vivem os elfos, e no topo ali, ou fora destes universos, onde vivem os seres humanos. E é onde está o bebê Arthur. E esse bebê, ele consegue pensar e lembrar da própria vida. E é curioso que no primeiro episódio a gente vai vendo exatamente ele se adaptando àquele corpo, tentando entender onde ele está, ainda que ele não tenha controle do que está acontecendo ali com ele. Ele pensa como cara rei de outra vida, ele tem memórias, mas ele tá no corpo de um bebê que não controla o tempo ali de fazer necessidades, que não consegue engatinhar até um certo tempo. Meses demoram até ele conseguir fazer isso, mas ele continua tendo faculdades mentais perfeitas, por exemplo, para ler. Tanto é que, quando ele consegue engatinhar a ponto de chegar perto de livros, ele consegue pegar o livro necessário para entender a constituição daquele mundo em que ele está, até mesmo sobre a mana, que ele faz uma comparação com o Ki, que era a energia vital do universo em que ele vivia antes, e ele começa a estudar a mana, como conseguir juntar as partículas e centralizá-las dentro de si, isso considerando que naquele mundo, teoricamente, apenas na puberdade que os jovens conseguiriam acessar a sua magia. Tem algum furo nisso? Eu não enxergo um furo por si. Sendo um fundamento básico daquele universo, com certeza existem livros aos montes explicando como usar a sua mana, o que é a mana, porque todo mundo precisa entender algo que existe para todos. Inclusive, bem simplificado, né? Nesse universo parece que existem 2 tipos, até onde disseram, de uso de mana: aqueles que são amplificadores, ou seja, utilizam a mana para ficarem mais fortes, para se aproveitarem delas, pelo que eu entendo, para aumentar, melhorar faculdades físicas que já têm. Outros, entretanto, são conjuradores, ou seja, eles controlam a mana fora do corpo para fazer diversas coisas, mais naquele conceito do que a gente imagina como magos. E eu não acho nada estranho, novamente, que existam livros falando sobre isso, inclusive na casa de qualquer um. Todos precisam aprender a utilizar mana, tal como se fosse uma matéria do colégio. O que eu fiquei um pouco curiosa é que, sendo universos distintos, como que a literatura segue a mesma linguagem, o mesmo idioma que ele lá no seu outro universo, sociedade evoluída diferente? Esse foi o único ponto que me pegou, não sei se vai ser explicado, mas é daquelas coisas que, fantasia. Se não me explicarem, eu simplesmente aceito que a linguagem é a mesma, o idioma é exatamente idêntico, então a escrita também, e aí ele sabia ler, ele lembrava da outra vida e aconteceu. Até certo ponto, eu achava que ele ia ter memórias da outra vida só até um período da sua existência, porque dizem que isso acontece, né? Pra quem acredita em vidas passadas, há quem diga que crianças têm memórias das vidas passadas até um certo momento, de repente elas esquecem. Eu achei que fosse uma pegada mais assim. Como o episódio ainda termina com ele criança e ele ainda se lembra de tudo, eu não sei se existirá algum momento em que ele simplesmente esquecerá do seu passado ou ele eternamente será um cara adulto preso num corpo de bebê. Com qualquer problemática que pode vir com relação a isso, que eu acho que o anime não tratou, nem sei se alguma hora vai tratar, por exemplo, sei lá, ele jovenzinho se apaixonando por uma garota jovenzinha e ele sendo alguém com mente de um adulto, eu acho que a história já começou a mostrar que, por mais que ele tente racionalmente controlar tudo o que tá acontecendo consigo mesmo, ele tem sensações diferentes naquele corpo que vão além do seu entendimento ou tentativa de manipulação de si mesmo. Por exemplo, precisar cochilar nas horas tal e tal, gostar do acolhimento maternal, gostar do carinho, daquela calmaria que ele vive junto com os pais, por mais que na sua mente racional fosse tedioso, fosse diferente, ele aproveita certos momentos, o corpo funcionando sozinho enquanto ele ainda não tem controle do próprio intestino, isso é básico, mas ele também começa a aprender um
certo nível de afeto que parece que ele nunca teve na outra existência. Com detalhes a mais sobre ele aprender controle de mana, tudo e tal, o episódio segue mais ou menos essa linha narrativa e é apenas a introdução. Como eu disse, não é que ele é ruim, ele é bastante eficiente em mostrar isso. Mas se eu não soubesse do grande hype de The Beginning After the End, talvez eu deixasse esse anime pro final da lista e fosse olhar outros que já estão passando, inclusive, como estreias da temporada que parecessem mais intrigantes. Eu sempre falo que a estreia de qualquer coisa, mesmo de uma segunda, terceira temporada, mas principalmente de um anime que nunca foi exibido, é fundamental trazer elementos que o público olhe e fale: nossa, essa é uma grande estreia. Se não, vai ser aquele lançamento que precisa se manter pelo boca a boca. As pessoas que estão assistindo estão gostando, começam a comentar umas com as outras e de repente lá no meio da temporada aquele anime começa a fazer sucesso porque alguém descobriu que era muito bom e foi contando para o outro e de repente todo mundo estava sabendo. Será que The Beginning After the End teria esse gás para fazer isso? Eu acho que a animação, já citando aqui, não foi nada ruim. Achei design muito bonito, todos os cenários, personagens, tudo bem eficiente, no mínimo mediano. Eu não sei o que as pessoas estavam esperando, a gente, de novo, ficou muito refém dessas comparações de animes com animes. Alguns vão ficar eternamente esperando uma qualidade de A1 Pictures com Solo Leveling e eu, de novo, já trouxe um vídeo só sobre isso. Não dá para você querer mesmas qualidades, com orçamentos diferentes, com propostas distintas, e nem tudo vai ser supra-sumo e nem por isso é ruim. Eu acho que críticas à qualidade de animação no primeiro episódio são descabidas, desnecessárias, mesmo que as pessoas comecem a fazer prints de frames, pequenos takes de pedaços da animação, não teve nada, na minha visão, tá? Minha opinião, absolutamente nada que me tirasse da história por este motivo, mas foi morno. Foi uma estreia muito tranquilinha, pacata. Vou continuar pela promessa da Webtoon, promessa de que a história é sensacional e curiosa pelo que vem por aí. Agora, foi uma incrível estreia? Não. Foi decepcionante? Na minha visão também não. Talvez você, leitor que conhece, que esperava algo diferente, tenha algo a mais para acrescentar aqui, inclusive negativamente, e te convido a fazer isso com toda tranquilidade para discordar, inclusive, de mim. Mas eu não tive qualquer reclamação em relação a esse episódio de estreia. Também não foi algo que me chamou a atenção demais e, portanto, médio. 6. Vou seguindo. Parece com muitas outras coisas, mas parecer com outras histórias, por mais que a gente faça piada aqui e ali, e eu sou super a favor das piadas, vocês sabem disso, não é um demérito, porque a história pode se desenvolver por meandros completamente outros e semelhanças são naturais, porque inspirações são naturais e The Beginning After the End não perde por causa disso. Tem gente dizendo que o começo parece muito Mushoku Tensei, eu não sei se parece tanto assim, mas eu gosto da pegada medieval. De tempo em tempo eu canso de tantas histórias que usam esse mesmo contexto, esse mesmo panorama, mas quero saber pra onde vai esse tal Arthur, o que vai ter de relação dessa vivência nova dele, descobrindo novos sentimentos e um novo poder e uma nova forma de viver, em relação ao seu passado, que eu pouco sei também, mas se ele tá sendo toda hora colocado nessa história em flashback, pode ser que o passado seja relevante de alguma maneira. Pode ser uma história extremamente tranquila, ou eles podem expandir pra caramba os porquês dele ter saído de uma existência pra outra, e o vínculo de uma coisa com aquilo e com tal, e pode ser que a história se expanda pra algo inacreditável. Não sei, estou aqui num vazio, apenas aguardando, e digo pra vocês, vale a pena assistir? Vale a pena você ver, conferir pelas suas próprias visões, sua própria opinião, se realmente foi ruim ou não. Só não fique com tanto medo desse boca a boca negativo que veio prévio, porque muitas vezes, gente, olhar o material pelo trailer te decepciona, pro bem e pro mal. Às vezes o trailer não tá super acabado, o anime vem e é melhor. Pode ser que o episódio de estreia seja melhor que todo o resto? Pode, mas não há nada garantido que vai ser ruim. Não até agora. O trailer também pode ser muito melhor do que o material final, né? Então, de novo, não se apegue a material promocional pra analisar o que você quer ver. Senta, assiste ao anime e depois você me conta o que você achou. E se você já viu, me conta aqui embaixo que eu tô doida pra saber a sua opinião também. E lembrando, tem muita coisa começando. Já tem pelo menos mais 2 animes que eu quero falar
dessa temporada aqui com vocês, provavelmente nessa semana, então não estranhem se saírem 2 vídeos no mesmo dia e eu espero vocês em todos eles, se possível, ok? Tô no meio de uma mudança pra quem tá me acompanhando, a galera que apoia o canal tem vlog, inclusive, fechado só pra vocês, porque tá uma correria e a expectativa até semana que vem é que isso piore bastante. Enquanto eu conseguir lançar vídeo, eu vou estar aqui pra vocês, então deixem seu like, compartilhem, porque o esforço, eu garanto, tá sendo gigantesco. Espero vocês nos próximos vídeos, a gente se vê. Tchau, tchau. Gente, a minha cadeira tá fazendo pi, 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 pi. Olha como é que a cadeira que eu tenho tá me irritando de uma forma. Eu espero muito que isso não vaze no vídeo. Se vazar, garanto que não tá irritando mais do que tava me irritando o tempo todo aqui. Que nervoso.